tudo começou na queda do homem. Não fique pensando que Deus criou o homem, que Deus criou a humanidade, o ser humano, para viver igual bicho, para viver guerreando um contra o outro ou mergulhado no sofrimento. Esse não foi o plano original de Deus para conosco. O plano de Deus, ele foi perfeito para nós. O plano de Deus foi tão perfeito que quando ele cria o homem, ele cria o homem dentro de uma eternidade que o homem não estava condicionado a tempo, porque a eternidade não está condicionada ao tempo, o tempo está ao físico. E quando Deus cria o homem, não havia pecado. Todos sabem disso. Qualquer cristão sabe disso. Não haveria médicos, porque não tinha ninguém doente. Não precisaria de polícias, porque não haveria violência, igreja. Não precisaria de delegacias, de presídios, porque a violência não fazia parte do projeto de Deus. O homem foi um ser criado para viver eternamente ao lado de Deus. Mas foi o próprio homem, com a sua escolha errada, que resolveu a pecar contra Deus. A família é um projeto de Deus. Nasceu no coração de Deus. Mas infelizmente o pecado levou a família a grandes sofrimentos. Por isso que a palavra diz que os nossos inimigos partirão da nossa própria família. E como entender que Deus não veio trazer paz e veio trazer guerra? O pecado levou o homem a uma queda, amada igreja. Levou o homem a adquirir uma natureza pecaminosa, que até hoje guerreia dentro de nós. Quantas decepções nós passamos. Quantos momentos que nós passamos em nossa vida, que a gente olha para um lado e para o outro, a gente não vê saída. Quantas coisas que nós fazemos, que nós não queríamos fazer. Quantas atitudes erradas que um dia nós tomamos e até hoje traz para nós as consequências mais terríveis. E Deus, os planos deles não podem jamais ser frustrados. O diabo tenta frustrar o plano original de Deus. Ele tenta, mas ele não consegue. Ele não consegue, igreja. Desde a queda do homem até a morte de Jesus na cruz, todos os seres humanos, todos eles estavam condenados à morte eterna. Não havia a menor possibilidade de um ser humano se salvar. A palavra diz que todos pecaram, não foi isso? Mas o Filho de Deus se manifestou, amada igreja, para destruir toda a obra de Satanás. Foi na cruz. Foi lá na cruz, onde nós fomos resgatados com preço de sangue. Foi necessário o nosso Cristo Redentor passar por uma cruz, morte de cruz, a morte mais horrenda, a morte das mortes, amada igreja. Nenhum ser humano suportaria a morte de cruz, de ser levado, conduzido a uma cruz inocente e pagar o preço por nós. O homem, ele adquire uma natureza pecaminosa,
E essa natureza, ela guerreia dentro da nossa carne. Ela tem hora que ela está viva dentro de nós. Tem hora e tem momento que o próprio ser humano se desconhece. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, a palavra diz: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não faças o que queres. A carne está falando de uma natureza pecaminosa. A carne que a Bíblia está falando, o que nós lemos, está falando de uma natureza pecaminosa. Ela luta, mas ela luta contra o espírito. A nossa carne, ela é inimiga de Deus. A nossa carne guerreia contra os céus. E essa carne, quando ela está alimentada, ela faz coisa, amada igreja, que até o cão duvida. A natureza humana, ela tem uma tendência natural quando nós alimentamos, seja pastor, seja missionário, seja membro, seja qualquer ser humano, não dê alimento à carne. Não alimente a carne. Ela é inimiga de Deus. Ela vai matando a vida de um crente lentamente, silenciosamente. Ela tira os desejos de ler Bíblia, tira os desejos de buscar a Deus, tira o desejo de orar. Ela rouba as forças, ela suga todas as forças de um crente. A carne é a natureza humana, que muitas das vezes ela está alimentada dentro de nós, e ela está matando muitos silenciosamente. Acaba muitos perdendo o brilho de Deus. O homem, ele já deixou de ser a imagem e a semelhança de Deus para ter a imagem e a semelhança do diabo. Não tem mais brilho, não tem mais alegria de viver. A pior morte é a morte espiritual, igreja. A morte espiritual na vida de um crente é muito doloroso. Tem momentos que você sabe que está sem força, você quer, mas não consegue. Parece que algo amarrou a pessoa. Eu não quero. Há uma força contrária que parece que puxa a pessoa para baixo. Há uma guerra. A carne cobiça, a carne luta contra o espírito. A misericórdia de Deus, o Espírito Santo, através da misericórdia, fica nos dando chance todos os dias. Não tem coisa, não tem coração mais endurecido, amada igreja, quando um coração de um crente endurece. Não permita isso. Há muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente por uma única razão: alimentando a carne. Alimentando a carne. O que acontece na vida de um cristão quando você alimenta a carne? Naturalmente, a consciência da pessoa, ela morre para Deus. Ela já não tem mais consciência para Deus. Ela perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a direção. O crente, ele começa a declinar na vida espiritual. Quem um dia se desviou, se afastou do caminho do Senhor, a coisa mais difícil, amada igreja, a palavra diz que aqueles que um dia foi iluminado,
e voltaram atrás. A palavra até classifica que é impossível aqueles que um dia foi iluminado, voltando lá para as trevas de novo, para depois voltar a ser iluminado. Mas tem uma palavra que diz que para Deus nada é impossível. A misericórdia de Deus é que sustenta muitos. Vocês não têm ideia, amada igreja, a consequência que vem na vida de um cristão quando perde o foco da palavra. O crente já ele não é mais crente, é tutano, não é mais carne, ele é tutano. O achômetro toma uma forma na vida da pessoa. O coração não é mais humilde, não é capaz mais de perdoar. Cuidado, igreja. A palavra diz que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Vocês não têm ideia a guerra espiritual que todos nós estamos enfrentando. Vocês não têm ideia a batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. É cruel. Tem se levantado, mas se levantado constantemente para destruir lares. A base de uma sociedade é uma família. E quando ele consegue destruir essa base chamada família, ele tem um controle sobre aquela família. Não tem dor pior, amada igreja. Você debaixo do seu teto está vivendo muitas das vezes como inimigos. A ignorância é tão grande, a perda de visão espiritual é tão grande, a cegueira espiritual é tão grande, que os olhos se fecham e só vê problemas, só vê o físico. A palavra diz, amada igreja, que o reino dos céus não começa no céu, o reino dos céus começa dentro de nós. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e chegar até vós o reino do céu. Igreja, os céus não é céu de confusão. Os céus não é céus de guerra. Nos céus não vai ter crente e filho de Deus lá brigando um com o outro. Os céus começa dentro de nós. Ele começa dentro de mim, dentro de você. O céu é um lugar santo, é a habitação de Deus. O que é que está errado na nossa vida? Há muitas coisas que precisa ser consertado a nossa vida, igreja. Mais cedo ou mais tarde a gente não vai estar mais aqui. Mais cedo ou mais tarde a gente não vai estar mais aqui. Não tem que deixar esse corpo. Pare e pense. Se os céus começam dentro de mim, para que céu eu irei? Começa dentro de mim. Lá não vai ter ninguém de mal de ninguém. Lá não vai ter ninguém com mágoa. Lá não vai ter ninguém com ressentimento no coração. Quando uma certa vez Jesus estava com os discípulos e um monte de crianças, várias crianças vinham até Jesus, os discípulos tentaram impedir que aquelas crianças chegassem a Jesus. Eles barraram as crianças. Foi o que Jesus disse: ei, deixai vir a mim esses pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Se o homem
não tornar o seu coração como o coração de uma criança, não entrará no reino dos céus. Pegue uma criança de 2 anos, 3 anos. Às vezes os pais dão uma pisa, uma disciplina, a criança chora e muitas vezes ela vai chorar e abraçar com sua mãe. É ou não é? Apanha. O coração não tem maldade. E aí vai, abraça o pai ou a mãe e chora. E está o pai batendo, pá, pá, e a criança está agarrando ali. Porque não tem maldade no coração. Agora imagine agora que o Senhor diz: se o coração do homem não tornar como o coração de uma criança, não entrará no reino dos céus. Então, quando o nosso coração precisa ser trabalhado, ser lapidado, igreja, cuidado com o coração. Teu coração não é depósito para guardar mágoa. Teu coração não é um armário para você guardar, um depósito para você guardar sujeira. Cuidado. O quanto o nosso coração precisa ser quebrado. Há muitas pessoas morrendo, amada igreja, com o coração cheio de mágoa. Há muitos crentes da igreja que o coração está transbordando de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento, de um passado de tristeza, de dor, de sofrimento. Para onde é que você pensa que vai morrer numa situação dessa? Será que não é hora de você repensar a sua vida? Será que não é hora da gente parar e fazer uma reflexão? Como é que está meu coração? Se eu morrer agora, o estado que está meu coração, para onde eu irei? Ah, não pensa isso, porque Deus sabe. Deus decide para onde é que eu vou. Não brinque com a sua alma. Ela é eterna. E quando esta alma deixar esse corpo, temos a consciência que nós estaremos partindo para uma eternidade que nunca mais vai ter fim. Nunca mais terá fim. O tempo é agora de refletir sobre a nossa vida. Tudo o que tem que guardar, guarde o seu coração. Porque é dele que procede a vida ou a morte. A razão de nós estarmos vivos aqui é porque Deus tem um projeto na nossa vida. Deus tem algo ainda na nossa vida. Não era para nem eu e nem vocês estar mais aqui nesse mundo. Deus tem propósito na nossa vida. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Cuidado com as suas decisões. Cuidado. Amanhã pode ser tarde. Eu sei que muitos de vocês aqui, ou hoje ou amanhã, precisa tomar uma decisão firme na sua vida. Você já perguntou para Deus? Já pediu a Deus que Ele ilumine a sua mente para tomar uma decisão? Será que essa decisão que você vai tomar está correta? Está certa? Cuidado com as decisões. Já pagamos um alto preço de tomar decisões erradas. Cuidado. Para depois consertar, isso pode levar anos de sofrimento.
O diabo não está brincando com nós, igreja. Ele não está brincando com a gente. Ele te odeia. Ele nos odeia. Mas no dia a dia ele tenta negociar com a nossa vida. Só isso. Vocês não têm noção a que ponto o diabo está fazendo nos dias de hoje. É muito sofrimento. É muita dor, é muita angústia. Como eu vi hoje uma mãe com uma filha de 4 anos e chorando e dizendo: pastor, o que está acontecendo comigo, pastor? Eu não tenho mais amor pela minha filha. Eu não quero mais estar perto da minha filha. Eu estou rejeitando a minha filha, pastor, o que está acontecendo? O que leva uma mãe a rejeitar a filha? 4 anos, filha única. Vocês têm noção o que é que passa na cabeça? Os ataques que essa mãe está recebendo na mente, rejeitando a própria filha de 4 anos. Quando a filha se aproxima, ela... Você sabe o que é isso, igreja? Você sabe o que é uma mãe olhar para um bebê, olhar para o seu bebê, e quando olha para o seu bebê, não vê um bebê, vê um monstro? Vocês têm noção o que passa pela cabeça de uma mãe dessa? Vocês têm noção, igreja, o que é que leva uma esposa a odiar o marido, ou o marido odiar a esposa? Você sabe o que representa isso no mundo espiritual? Quando você rejeita o teu marido, quando você, marido, rejeita a tua esposa, vocês têm noção do campo espiritual que é isso? Pastor, se eu pudesse, eu não vi a cara desse homem, eu não vi a cara dessa mulher. Eu quero dizer, igreja, que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Ele está monitorando o nosso espaço 24 horas. Aonde a gente vai, ele está de olho na gente, monitorando. Ele está de longe, monitorando, esperando apenas momento de legalidade para ele conduzir o próprio crente, a própria pessoa. Uma criança, 6 anos, manifestar com demônios. Você sabe o que isso representa? Você sabe o que é uma mãe ver um filho de 6 anos manifestado? Vocês têm noção do que é isso? A criança com 6 anos já tentou tirar contra a própria vida, tentou suicídio. 6 anos. Você sabe o que é uma criança, 6 anos, olhar para a mãe e começar a odiar a mãe e os pais? Criança de 6 anos. Não tem noção o quanto isso é doloroso para uma família. Toda vez que você bota uma roupa que vem ao culto, vocês não têm ideia da sua casa até aqui, a guerra espiritual que acontece. Se o diabo pudesse não deixar você chegar aqui para ouvir a palavra de Deus, aquele momento que você tem até vontade de orar, você está pensando em orar, mas lhe bate um cansaço, lhe bate uma fadiga, e aí você não tem ideia. Se Deus permitisse que você olhasse a pressão diabólica em cima da pessoa. Não ore! Você está cansado, você vai trabalhar amanhã. Não levanta essa cama. E daqui a pouco você sente cansaço. Não está nem com sono, mas quando pega a Bíblia para ler, o sono aparece. Quando vai orar, o sono aparece.
Não tem mais diálogo para com Deus? Não sabe mais conversar com Deus? Ou melhor, já não ora mais. Entra semana e sai semana, já não ora mais. Entra semana e sai semana, não pega sequer na Bíblia para orar. Olha o declínio espiritual que está acontecendo e a pessoa não percebe. É natural. Já passei uma semana, não orei. Passei uma semana, não peguei na Bíblia. Vocês têm ideia o quanto esse crente está prestes, amada igreja, a cair no abismo? Porque não tem força. Você sabe o perigo na vida de um cristão que passa uma semana sem orar, uma semana sem pegar na Bíblia? Ele está vulnerável. Ele não tem força, ele não tem como reagir quando o diabo te oferece uma tentação. Aí cai facilmente. Por quê? Porque parou de orar. Parou de ler Bíblia. O diabo olha para esse tipo de crente. Eles não têm medo. Eles não respeitam. Eles sabem que a pessoa não tem autoridade. E sabe o que ele faz? Bloqueia completamente a vida do crente. Ele amarrou, ele tem um controle. O crente agora está como se fosse um controle remoto. Ele está controlando. Não tem compromisso. Vem para a igreja quando quer. Faz o que ele quer. Mas agora não é mais Cristo que vive no crente. É o próprio crente que comanda a sua própria vida. Até quando, igreja? A gente vai estar dentro de uma igreja. Porque daqui para frente, aguarde. Só vai permanecer de pé aquele que realmente estiver disposto a pagar um preço dentro do Senhor. Então não vai aguentar. Quando menos esperar, uma bomba explode do nosso lado. E se não tiver estrutura na palavra, não vai suportar. Vai junto com a explosão. Cuidado. Muito cuidado. Vocês são escolhidos de Cristo. Ele quem te chamou, Ele quem te escolheu. Há muitos crentes que começaram aqui e que hoje estão no mundo. Há muitos que estão ficando pelos cantos, porque têm ouvido a palavra de conserto e não quer se consertar. O Senhor tem falado constante: conserta a tua vida, e não conserta. Quando vem os problemas, não tem estrutura. Vai culpar quem agora? A igreja? O pastor? Culpar quem, igreja? Não permita isso. Não deixe a sua vida vulnerável, igreja. Feche as portas. Feche as brechas. Porque senão, amanhã, você não tem como suportar a humilhação. Você não tem como suportar uma tentação. Não tem como estar fraco espiritualmente. Qualquer coisa que o diabo lançar vai derrubar o crente. Por uma única razão: porque esqueceu a palavra de Deus. Há muitos hoje eu não lembro o número de pessoas que Deus já me usou para dizer: ei, abandone isso. Abandone isso. Toma uma decisão. E que muitos já não estão mais aqui. Outros estão em cima de uma cama, em um presídio, loucos, porque tiveram todo o tempo e a oportunidade, mas não deram ouvido à voz de Deus. Cuidado, igreja. O dia da manhã não pertence a nós, pertence ao Senhor. Tudo começa através de mim.
Eu tenho que olhar para a minha vida, eu tenho que olhar como é que está o meu coração diante do Senhor. Eu tenho que ter temor diante da palavra do Senhor. Eu tenho que estar preparado para a minha partida. Nós temos que estar preparados para quando a gente for deixar esse corpo. E a gente não se preocupa com isso. Nós não sabemos, amada igreja, se vai dar tempo chegar em casa, ou se vai dar tempo a gente ver o dia pela manhã. Quantos agora que daqui 1 minuto não estão mais aqui? Quantos agora que 9 horas da noite já não está mais no corpo? Há milhares de pessoas assim. Muitos estão brincando, estão bebendo, estão aí com a sua vida um bel prazer, e eles não sabem que daqui a 10 minutos a morte vai tragar. Daqui a 10 minutos irão se encontrar com a morte. Há muitos que não sabem agora. A coisa é séria, igreja. Não brinque com a tua alma. Não brinque com a tua alma, ela tem um preço. Se esse corpo tiver que tombar agora, para onde você vai? Um corpo você não fica mais. O corpo morreu. E quando o corpo morre, a gente não pode ficar mais aqui. A gente, chamado alma vivente, ser espiritual, a gente só pode estar nesse corpo. Eu só estou nesse corpo porque o meu corpo está vivo. Mas na hora que esse corpo morrer, eu não posso estar nesse corpo mais. Eu vou partir para a eternidade. E será que na sua consciência isso não martela? A Bíblia diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Cuidado. Amanhã pode ser tarde. Viva agora. Viva hoje, como se Jesus vai voltar agora. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Lembra seu vizinho? Seu vizinho com câncer, fumando, e o câncer foi através do cigarro. Nós estamos lá pregando para ele: meu irmão, para de fumar. Abandone, rapaz, isso. O cara está esquelético lá, né? Seco. Esperando chegar só o dia. Mas não deixa o cigarro. Não, mas amanhã, não sei quando. Amanhã pode ser tarde. Toma uma decisão na tua vida. Um dia esse corpo vai tombar, homem. Tu vai ter que deixar esse corpo, tu vai partir para a eternidade. E eu quero te dizer, irmão, olhe para mim. Não é Deus que vai decidir para onde você vai. Não é Deus, é você. Onde vai passar a eternidade? E ele me olhava. Aí morreu. Quem sabe lá onde a alma desse homem está. Porque morreu na prática do vício. E foi o próprio vício que levou ele à própria morte. Onde está agora essa alma? Pare e repense, amada igreja. Como é que está o teu coração? Cheio de mágoa? Rancor? E se você morrer com seu coração nesse estado, a tua consciência diz: eu não vou perguntar. Mas eu não tenho dúvida, se eu fosse perguntar para vocês e responder, levantar a mão, olha, pelo estado espiritual que você se encontra agora, se você cair agora aí, para onde vai a tua alma? Talvez muitos de vocês daria logo a resposta: onde passará a eternidade? Onde a tua alma vai passar a eternidade? Já está dizendo eternidade. Nunca mais terá fim. É nós, em vida, que tomamos uma decisão e escolhemos o lugar
aonde a gente vai morar. A escolha é de cada um de nós. Tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. Estava em um processo de libertação com uma mulher. Foi aquela de Recife, uma agente federal. E na libertação dela, ela caiu morta. Ela ficou por algum tempo morta. É tanto que os dedos começaram a ficar roxos e as unhas. A família deu como morta. E nesse período de 2 ou 3 horas que o corpo estava morto, a alma dela foi no inferno. E ela contando as experiências, o que ela viu nas trevas. Ela descrevendo: pastor, eu sou uma pessoa que eu passei em 5 concursos federais. Eu tenho meu QI elevado, mas a minha mente é muito limitada, pastor, para eu descrever como eram os demônios. Pastor, é muito horrível, pastor. Pastor, é muito horrível, pastor. É de doer na alma, pastor. Ainda que o Senhor descreva o pior horror, é milhares de vezes pior, pastor. Eu via um anjo me levando e eu passando os demônios. É horrível. Ela contando a experiência. E daqui a pouco aquele anjo leva ela a uma visão celestial. E quando ela volta para o corpo, ela voltou liberta 100%. Curada de tudo. Mas a experiência que ela contou, amada igreja, é muito horrível. Eu quero ir para os céus. Eu quero contemplar a face do meu Cristo Redentor. Mas aqueles que vão contemplar a face do diabo eternamente, os homens que deixaram de seguir a Deus, enquanto nós, a igreja do Senhor, está contemplando a face de Cristo. Aqueles que rejeitaram a Cristo vão estar contemplando a face dos bilhões e bilhões de demônios, que é o horror dos horrores. Imagine esses seres revoltados contra Deus, com todo o ódio de um ser humano. O ser humano agora resistente ao sofrimento. A briga vai ser eterna. O sofrimento vai ser eterno. Enquanto a igreja do Senhor estará na eternidade com Cristo, contemplando os céus de glória. Aqueles que rejeitaram a Cristo vão passar a eternidade contemplando a face do diabo. É muito sério isso, igreja. Como é que está o teu coração diante de Deus? Cuide dele, igreja. Cuida dele, pelo amor de Deus. Amanhã pode ser tarde. Não deixe esse corpo para passar a eternidade nas trevas. As trevas é real. O diabo está dando o último suspiro, porque ele sabe que Jesus está voltando. E eles estão trabalhando a 1000 por hora para tentar levar o maior número de ser humano com ele. Ele não quer ir sozinho. E um dos lugares onde ele tem trabalhado fortemente é dentro da igreja. Pastor, o diabo age dentro da igreja? É o lugar que ele mais age. A uns, ele dá um sono que você chega na igreja sem ele e aqui você adquire. A outros ele endurece o coração. A outra ele faz com que você não compreenda a palavra, porque a Bíblia diz: a palavra que não é compreendida, vem o diabo e arrebenta do coração. Há muitos segredos no coração do homem, e se esse segredo não for revelado ainda em vida, não se preocupe,
no dia do juízo final, esse segredo vai vir à tona. Então confesse os seus pecados para Cristo. Confesse para Ele os seus pecados. Se é um vício, se é um hábito de pecado, confesse para Ele. Senhor, me ajude. É um desejo que eu tenho de beber ainda. É o desejo que eu tenho de fumar. É o desejo que eu tenho de fazer coisa errada. É o desejo. Confesse para Ele. Confesse para que o Espírito Santo lhe dê força. Para você estar forte o suficiente para reagir a isso. Porque senão vai morrer com esse desejo. E aí vai ser tarde. Como é que está o teu coração? Talvez envergonhado a Cristo. Ele não merece isso. Jesus não merece o que nós estamos fazendo com Ele. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Abre mão disso, igreja. Pecado oculto causa enfermidades sem cura. Há tipo de pecados ocultos no coração de um crente que está causando doença, que está causando enfermidade, que está causando angústia. Há tipo de pecado no coração do crente que está quebrando todo o relacionamento com Deus, toda a comunhão com Deus. Tire isso enquanto é tempo. Se o pecado não for confessado, Deus não pode perdoar. Confesse o pecado diante do Senhor. Talvez você que pega celular e na hora que você abre a tela do seu celular, logo vem os desejos para que você navegue na sujeira das trevas que tem o celular. Pornografias. Cuidado, igreja. Demônios têm entrado na mente de muitos crentes através do celular, da internet. Há muitos crentes que dão legalidade ao diabo quando abre o celular para estar vendo pornografias, coisa indecente. Aquela sujeira sai de lá de dentro e fica impregnada na mente da pessoa. Depois vocês vão perguntar, porque esses tipos de crentes não têm vida espiritual. Não pode ter vida espiritual. Não tem brilho espiritual. Porque é uma sujeira na mente. É uma sujeira no coração. Apenas estão transvestidos. Há uma capa. É o lobo em pele de cordeiro. Não vão dar muito tempo na igreja. Dá um tempo, 2 tempos, no terceiro explode. Não permanece de pé. Tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede a vida ou a morte. Os demônios não podem te acusar sem você fazer nada. Nenhum demônio ele pode te acusar diante de Deus sem você cometer nada. Agora, na hora que tem o pecado no coração, que tem uma prática, pode ter certeza disso. Ele vai reivindicar a sua vida diante de Deus. E ele vai atuar. Hoje ou amanhã, ele derruba. Porque o crente não quis tirar o pecado do coração, não confessou diante de Deus, ele será sempre manipulado pelas trevas. A tua vida é uma vida para habitar a santidade de Deus, igreja. Caso contrário, vão ficar muitos dando tapa em ponta de faca, rodando em círculo, não vai para lugar nenhum. Vida de enfermidade, de derrota, de desgraça, é o tempo todo. Do que se queixará o homem dos seus próprios?
Não culpe ninguém. Ninguém é culpado pela sua vida. Ninguém é culpado pela sua vida. Não culpe ninguém pela tua vida. Isso é diabólico. De que se queixará o homem? Dos seus próprios? Os pecados traz consequência. As consequências vêm. Você não quer assumir as consequências e joga para alguém. Assuma ela. Deus, o meu coração está duro diante do Senhor. Eu não sinto mais a tua presença. Eu não tenho mais desejo de ler Bíblia. Eu não tenho mais desejo pela tua obra. Estou morrendo espiritualmente. O Senhor sabe. Então confesse para Ele. Diga para Ele o estado que você se encontra. Apesar que Ele sabe o estado que nós estamos vivendo. Mas é necessário você abrir a sua boca e confessar